Graças e paz, queridos, aqui estamos para gravarmos mais uma mensagem, mais uma palavra de Deus, uma palavra que o Espírito Santo revelou, foi escrita, está na Bíblia Sagrada e ao orarmos, o Espírito Santo trouxe esta palavra ao nosso coração para este momento. Eu quero convidar a sua atenção para a leitura do Salmo 1, versículos 1 e 2, parte do primeiro e o segundo versículo. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos ímpios. Antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditam de dia e de noite. Ter prazer na lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Este é o verdadeiro cristão. Esta é a forma de viver o verdadeiro cristianismo, garantindo a presença de Deus, as bênçãos de Deus e, sobretudo, a vida eterna, quando a vida terrena terminar, que chegar o momento da nossa partida para a eternidade. E, principalmente, a Igreja de Cristo, que será arrebatada. E estamos vivendo os últimos dias, quando Cristo breve estará arrebatando a sua igreja, estará levando para estar com Ele na glória. E Ele vai nos apresentar ao Pai e dizer: estes são os filhos que o Senhor me deu. Será o momento mais glorioso da nossa vida. Não tem riquezas, não tem posição social, não tem nada neste mundo que nos sirva bem e nos honre, que possa se comparar a esse grande momento quando estivermos na presença de Deus lá no trono. Por que desprezar tão grande bênção? Por causa de quê? A palavra de Deus chama a nossa atenção todos os dias, e eu gostaria de meditar sobre isso. Existem dois tipos de cristãos: os nominais, os que vivem de formalidade, ainda que frequentando alguma igreja cristã, mas sem guardar a palavra dentro do coração, sem meditar na palavra, sem servir a Deus. E existem os cristãos que são crentes em casa, na igreja, no trabalho, na escola, onde estiver, sempre meditando na lei do Senhor e se alegrando com esta palavra. Que a palavra de Deus, quando recebida no coração, ela produz tanta alegria que o cristão passa por uma transformação de vida no seu coração, no seu interior, e ainda pode ser cheio do Espírito Santo. Ainda pode receber dons e mais dons espirituais ministrados nas nossas vidas pelo Espírito Santo. Ainda nesta terra nós podemos viver um padrão de vida cristã que não podemos trocar por nada. E temos a grande promessa de sermos herdeiros da vida eterna com Cristo Jesus. Queridos, o prazer do verdadeiro cristão não consiste em coisas materiais. Tem muitas coisas materiais excelentes. Imagina uma boa conta bancária, o carro do seu gosto, a sua casa, viagens, tanta coisa boa, lícita, honesta. Nada disso nos é proibido. Só precisamos saber administrar essas coisas, para que elas não substituam a lei do Senhor, a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, a nossa vida de comunhão com Deus, de paz com Deus, de servos de Deus, porque a nossa maneira de viver com Cristo, meditando na lei do Senhor, é que garante a nossa ida para a vida eterna com Deus. Uma vida formal não garante isso. E Cristo está vindo aí para buscar a igreja. E Ele sabe quem são os seus. Ele sabe quem são os obedientes.
E ele sabe quem tem condições de ser arrebatado e quem não tem. Então ninguém se engane com nada. Vamos meditar mais, cada dia mais, na palavra do Senhor e procurar fazer como está escrito. Antes, o prazer do verdadeiro cristão consiste em meditar nos mandamentos da palavra de Deus e viver em obediência. Não tem um mandamento na Bíblia Sagrada que seja descartável. Nenhum. A menor coisa que um crente pode fazer é dar um copo d'água fria a alguém que serve a Deus. O que é que custa? Qualquer pessoa pode nos servir com um copo d'água fria. Mas Jesus disse que quem faz isso tem galardão. Imagina se você é capaz de passar uma noite de oração, de vigília, de luta com Deus. Imagina se você é capaz de enfrentar perseguições e manter-se firme na sua fé em Cristo. Quando você chegar lá em cima, de que tamanho será o seu galardão? Agora, nós só temos condições de obedecer a mandamentos como este, se primeiro amarmos a Deus. E o amarmos de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Precisamos fazer por amor, não por imposição de um pastor, de uma religião, de uma igreja, de alguma autoridade humana. Não por imposição, mas por prazer, por entendimento. Eu sei o que é que posso alcançar se eu adotar esse estilo de vida, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E só teremos condições de amar o nosso próximo, que é o segundo mandamento da Bíblia Sagrada, o segundo mandamento mais importante, que o primeiro é amar a Deus, todo o coração, toda a alma e todo o entendimento, e o segundo é amar o próximo. Quantas pessoas próximas a nós estão ingratas, tão desumanas, que nos atingem, que nos ferem. E nós temos que suportar tudo isso, pedindo graça a Deus, para não perdermos o que vem de Deus. Não podemos negociar. Se nós amamos a Deus de verdade, nós vamos ter condições de romper com as investidas do diabo e permanecermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Meditar, receber do coração e viver a lei do Senhor e o que nos capacita a enfrentarmos os maiores desafios desta vida firmes na fé. Aquela consciência, aquele conhecimento de causa. Muitos cristãos têm caído no pecado com pouca coisa. Muitos cristãos enfrentaram as piores coisas e venceram. A diferença é essa. É porque uns meditam na lei do Senhor e o fazem dia e de noite, e outros não dão importância. Às vezes tem uma Bíblia na mão, mas não lê. Quando ler alguma coisa, não medita. Não recebe a palavra no coração. Quem de fato ama a Deus, dá a sua vida, mas não nega o nome de Deus numa perseguição religiosa. No mundo temos alguns países que são ateus, que são inimigos de crentes. Eles executam cristãos que não negam a Jesus Cristo como Salvador. Eles fazem a proposta. Você se mantém com essa fé ou você nega? Se negar, continua vivo. Se você assumir, você morre agora. E tem cristãos assumindo e morrendo, mas morre para o mundo e vive para Deus. Nem muito dinheiro, nem elevadas posições sociais podem nos conduzir a posições tão honrosas como ser filho herdeiro de Deus e ocupar lugar ao lado de Deus na vida eterna. Jesus vem aí. Sem falar que a morte pode nos levar a qualquer momento.
Eu já tive a felicidade de viver 80 anos. Estou em dezembro agora completando 81. E tenho uma promessa de Deus de chegar aos 90. Mas servindo a Deus, meditando na lei do Senhor. E se o Senhor encurtar a minha vida, não estou perdendo nada. Eu vou para o melhor lugar, a eternidade, na presença de Deus. Porque o inferno também é eterno, né? É uma eternidade, mas que Deus nos guarde. Estou falando de céu, vida eterna. Quem medita, quem vive, quem obedece à lei do Senhor, quando morre, deixa tudo, mas sobe para o céu e fica infinitamente mais rico, pois viverá a vida eterna ao lado de Deus, revestido da glória de Deus. Você pode imaginar você sair de um mundo cruel como este e estar ao lado de Deus, ao lado do trono de Deus, cheio daquela mesma glória que Deus tem? Se você parar para pensar nisso e meditar nisso, você não troca isso por nada. Nem por causa de tentações, nem por causa de posições, de vantagens, por nada. Você perde tudo, mas não perde os seus direitos dados por Deus. Você não perde. Os nossos dias na terra estão contados. Jesus já está vindo aí para arrebatar a sua igreja. A igreja de Cristo é constituída dos que vivem meditando na lei do Senhor de dia e de noite. A igreja de Cristo não é formada de crentes naturais, de cristãos formais, nominais. Não. A igreja de Cristo é formada dos convertidos, dos regenerados, dos que meditam na lei do Senhor para aprender, para obedecer, para servir, para obedecer a palavra de Deus. Os cristãos meramente religiosos, no dia do arrebatamento da igreja de Cristo, ficarão para sofrer a grande tribulação. Queridos, não podemos brincar com a nossa vida espiritual. Não podemos permitir que a nossa vida espiritual se comprometa com alguma coisa que nos impeça de subir e de receber a recompensa que vem de Deus. O galardão, segundo as obras praticadas para Deus nesta terra. Vamos cuidar mais e melhor da nossa vida espiritual, da nossa vida com Deus, o que nos assegura a vida eterna com Cristo Jesus. Os que morrem hoje, mas com a sua vida em Deus, quando Jesus vier para arrebatar os vivos, ele irá ressuscitar os mortos. A Bíblia diz que ele ressuscita os mortos primeiro e logo em seguida arrebata os vivos que vivem conforme a lei do Senhor. E esses dois grupos de ressurretos e arrebatados se encontram nos ares. E aí está a igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo Jesus, por quem ele deu a vida na cruz do Calvário. E os que ficarem irão ser governados pelo anticristo. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te conscientize, te desperte e te renove as forças espirituais. Eu quero concluir esta mensagem dizendo para você: tome mais cuidados, leia mais a Bíblia, vá mais à casa de Deus, obedeça mais, sirva mais ao Senhor, seja mais sincero, mais humilde, mais obediente, mais submisso, para que Deus lhe abençoe muito mais do que já tem lhe abençoado. Ele abençoe, Deus lhe guarde e até uma próxima oportunidade que Deus estará nos dando. Amém?